Irmãos, é uma alegria estar aqui entre amigos, né? Me sinto em casa. O pastor Jaime, eu conheço o pastor Jaime das redes sociais, né? E agora tenho a alegria de conhecer ele pessoalmente. Também o Bispo Eric, que é um amigo querido, onde a gente se encontrou algumas vezes. E essa igreja, minha gente, nós temos uma conexão histórica muito grande. O bispo Márcio Meira, ele se converteu, ele foi levado a Cristo através do meu bispo, o reverendo Dom Paulo Garcia, no encontro de jovens. Foi quando ele conheceu Jesus. E o bispo Márcio Meira fez o casamento do meu bispo, Ivanzinho. E a gente, o primaz, né, o reverendo Miguel Shoa, ele foi pastor da juventude na igreja, pastor de juventude na Catedral da Trindade, a igreja onde eu congrego. Então a gente tem uma história, a gente está tudo conectado, está todo mundo junto, a gente está em casa. E eu agradeço aos amigos pelo Lazarote, né, que conversou, né, desejou também. Jaime, eu sei também que estava coração aberto. Pastor Lucas está ali da Assembleia de Deus, lá atrás. Bem-vindo, Pastor Lucas. A gente é uma família só, Jesus tem uma igreja só, e essa é a igreja deles, irmãos e irmãs em diversas denominações. Mas vamos para o texto da Palavra de Deus, né? Vocês estão com a série em Apocalipse, e Apocalipse, apesar do nome do livro significar revelação, parece que não está revelando nada para a gente. É tudo muito enigmático e fechado. João, você que é revelação de quê aqui? Pelo amor de Deus. A quantidade de símbolos, né? Mas a gente pode olhar para essa simbologia entendendo que, como ele diz no início, revelação de Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo. Tudo que está aqui é sobre Jesus. E a gente vai falar hoje aqui sobre a igreja de Laodiceia, né? Tem uma leitura desses textos, e os irmãos me perdoem, né? Que eu gosto dela, eu sei que ela não é a correta, não é a leitura correta teologicamente, mas eu gosto dela, eu acho divertida ela. Da minha formação dispensacionalista, aí tem uma coisa de enxergar as 7 igrejas como 7 eras da história da igreja, e eu acho super divertido, porque não é a intenção do autor, não é o que está lá, mas a gente começa a enxergar assim, Éfeso era a igreja primitiva, Esmirna era a igreja perseguida, Tiatira era a igreja imperial, Pérgamo a igreja da reforma, aí vem Filadélfia a igreja dos avivamentos, aí Laodiceia a igreja do nosso tempo. Aí, eu sei que não era a intenção, mas eu me divirto procurando essas características nas cartas, e quando a gente chega em Laodiceia, é justamente o que caracteriza o nosso tempo, né? A igreja contemporânea é muito parecida com a igreja de Laodiceia. Então, Laodiceia era um lugar ali na Ásia Menor, uma cidade muito rica. E era conhecida por suas riquezas, né? Sua opulência. E a palavra Laodiceia significa justiça do povo. E uma cidade que favorecia a justiça à sua comunidade. E o texto já começa dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Todas as cartas começam com Jesus falando uma das características dele, que ele já falou no capítulo 1. Você vai ver isso se repetindo. Para cada igreja ele fala uma característica dele que foi dada de uma forma geral quando ele se revelou a João. Quando João vira para ver quem está falando com ele, ele tem um encontro com a totalidade do Cristo, a totalidade de quem é Cristo. E para cada igreja, Cristo revela uma faceta dele. Isso fala muito que cada igreja local não tem o todo de Jesus. Cada igreja local tem a revelação de uma parte de Jesus. Por isso que a gente, para entender a catolicidade da igreja, a gente precisa de todas as partes para entender o todo. O que é a igreja de Jesus no todo, porque Jesus só revela aspectos dele. De repente, a igreja estação, ela tem a revelação de um aspecto de Jesus, de uma marca de Jesus, mas ela não tem a revelação de tudo sobre quem é Jesus.
E Jesus revela um aspecto dele conforme a necessidade daquela comunidade local. O que é que ela precisa conhecer do Senhor Jesus? E aí ele diz: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Eu não quero viajar muito nessas questões de que o pessoal fica, isso quer dizer aquilo, porque tem uma fonte d'água e não sei o quê. Quero ir logo aqui para dizer que Jesus está repreendendo essa igreja por sua neutralidade, por sua indiferença, por sua frieza. E ele começa a trazer essa indiferença, assim, esse comodismo, que é característica de quem vive na riqueza. Uma vez teve eu não sei se foi Lausanne, no Cabo, um outro lugar, que os irmãos da Etiópia vieram e a igreja do que a gente chama de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, ficou muito comovida com a pobreza deles e queria de alguma forma ajudá-los e fazer uma oração pública, tipo, vem aqui na frente para a gente orar por vocês e tal. E aí o pastor etíope disse assim: eu acho que nós que deveríamos orar por vocês, porque a prosperidade é uma tentação muito maior do que a adversidade. A adversidade nos mantém perto de Deus e a prosperidade de vocês tem afastado a igreja do primeiro mundo do Senhor. Ela tem ficado nessa condição de ser uma igreja morna, de ser uma igreja indiferente a Jesus, porque ela tem tudo e de nada tem falta. E a igreja nos países menos desenvolvidos, Deus tem, né? O reverendo Jordano, para chocar todo mundo, usa essa expressão: Deus realmente tem uma opção preferencial pelos pobres. E a gente vê na história da igreja que os moveres do Espírito Santo começam entre os pobres. Porque, e pobres assim, circunstancial mesmo, financeira, porque o externo acaba afetando o nosso interno. E a gente começa a depender mais de Deus. Pois eu não tenho o plano de saúde, eu tenho que orar por cura, velho. E a fila do SUS está grande. Eu estou sem conseguir arrumar trabalho. Filipenses 4, meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprimir as necessidades. Não é uma opção para mim, eu tenho que crer nisso com todo o meu coração mesmo, porque eu tenho que acreditar na provisão de Deus. Então o pobre, ele se lança na salvação de Deus, no socorro do Senhor, de uma maneira muito mais intensa. E aí são nesses ambientes, como na Rua Azusa, né? Eu vi o Seymour ali em cima, como um ícone de santidade ali, e como na Rua Azusa, né? Em todo lugar onde o Espírito se moveu, foi essa opção preferencial de Deus pelos mais humildes, pelos mais pobres. E a igreja, ela vai crescendo, prosperando, e ela acaba esfriando, se afastando do Senhor. Por exemplo, os metodistas, eles começaram entre pessoas muito pobres, mineradores e tal, e depois que o metodismo chegou à classe média, média alta na Inglaterra, eles começaram a desprezar os holiness, os movimentos de santidade, porque era gente bruta, popular. E aí aquele cara metodista que enriqueceu, que veio lá do abuso do álcool, e Deus tirou ele dali da sarjeta, ele já não queria nem mais que a filha dele namorasse com um cara que tinha o perfil dele, porque ele agora é todo limpinho, né? Jesus limpou ele e tal, e ele despreza. Aí depois os holiness ascendem socialmente, se tornam limpinhos, aí desprezam os pentecostais, e assim a gente vai vendo. Aí Jesus olha para isso assim: você não sabe, você é cego, pobre, nu, né? Porque ele diz assim, você diz, o versículo 17, eu estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Não consegue enxergar a sua condição por causa da sua prosperidade, né? Num tempo em que se prega a teologia da prosperidade, Jesus está trazendo uma forte acusação a uma igreja que está confortável em suas riquezas. E ontem eu estava na conferência do Efeito Prisma, né? E alguns meninos me chamaram para fazer um podcast e conversar. E aí a gente foi entrando sobre cegueira cultural, né? Esse ponto que Jesus, você é cego, você não consegue enxergar. E a gente foi conversando sobre por que é que Jonathan Edwards,
um homem tão piedoso, que passava horas em oração, em estado contemplativo, tinha experiências estáticas com Deus. A esposa dele chegou a levitar, né, como diz o pastor Rousseau Shedd, em oração. Um filósofo também, um homem inteligentíssimo, né, ali na escola de Princeton, de filosofia. Ele não era uma pessoa ignorante, ele era uma pessoa culta. Por que é que um homem assim era escravagista, possuía escravos e vivia tranquilamente com aquela condição? É porque ele não conhecia. Bem, não é porque ele não conhecia que era errado, porque os Quakers, 300 anos antes, pelo Espírito Santo, a teologia da época dizia que a escravidão era normal, e dizia até que era bíblica, faziam uma interpretação distorcida da Bíblia, mas os Quakers, ouvindo o Espírito Santo, eles chegaram à conclusão que havia alguma coisa errada na teologia, porque ele dizia, isso não está batendo com o interior, não testifica, né? O Espírito Santo não está testificando que essa é a interpretação, isso não pode ser verdade. Eles tinham comprado colírio, eles tinham buscado o Senhor, eles tinham comprado ouro refinado, e eles podiam ver. Mas todos nós corremos o risco da cegueira do contexto, a cegueira da cultura e do tempo. E aí você tem George Whitefield também, escravagista. Não era que ele não sabia que era errado. John Wesley era abolicionista e dizia para ele que era pecado. Ele tinha uma resistência à verdade nessa área. Não quer dizer que em todas as áreas ele não... Mas nessa área ele tinha uma resistência à verdade. E aí o menino me perguntou assim... E você acha que existe alguma coisa que a gente não enxerga? E ele me pegou de surpresa e aquilo estava gravando. E eu fiquei, meu Deus, será que eu vou ofender as pessoas? Porque veio aquilo na hora como no impulso, né? Veio muito forte. Eu disse assim, ele disse, daqui a algum tempo, será que o que as futuras gerações vão olhar para a gente como a gente olhou para os nossos irmãos que foram citados agora? E dizer assim, como é que eles não enxergavam? Eu disse assim, talvez eles olhem e digam assim, como é que o Brasil estava debaixo de fogo, Belo Horizonte envolvida em fumaça, e a igreja estava promovendo uma conferência indiferente à destruição do meio ambiente? Porque talvez esses sejam os valores das novas gerações, e já né, que vem por aí, e eles vão dizer assim, como é que vocês estavam tranquilos, vivendo, fazendo conferência e divertindo, e vocês nem tocaram nesse assunto, vocês nem falaram sobre isso, ou vocês nem se mobilizaram com essas questões? Porque é a cegueira da cultura onde a gente está envolvido. A gente não tem consciência do contexto onde a gente vive, das coisas, né? Aí eu disse, olha, se quiser editar, pode editar. Tem problema não. É porque você perguntou e veio assim, né? Esse pensamento. E aí a gente falou que Deus levanta figuras proféticas em cada geração que conseguem enxergar além do seu tempo. E essas figuras proféticas, elas incomodam a igreja, elas são parte da igreja. Elas não são pessoas de fora da igreja, elas são parte da igreja. E elas incomodam, porque o que João diz aqui é muito pesado, sabe? Você chegar para um... Rapaz, já estou quase ficando sotaque mineiro, você sabe? Você vai lá e toca na ferida. Foi muito afrontoso isso aqui. Você é pobre, você acha que você é rico, você é um miserável. Já um pregador chegar assim numa igreja, e naquela época era carta, né? E fazer um texto para a igreja, que isso aqui é para ser lido publicamente. Ele está falando ao anjo, à liderança da igreja, você é um miserável, você é um pobre, cego e nu. E aí o versículo 18 diz, aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. É estranho para a gente, do contexto evangélico, a gente tem uma ênfase muito grande na graça do Senhor, e é preciosa essa ênfase. E a gente estranha muito quando a gente vê esses dois versículos que falam sobre castigo e sobre comprar. Né? A gente tem um choque aqui. Graça, como é que eu vou comprar o que é graça, né? Como é que eu compro o que é graça? E o profeta Isaías diz uma coisa tão contraditória. Ele diz, vinde e comprai de graça. Como é que eu compro de graça? Vinde e comprai de graça. E Jesus nas parábolas do reino,
ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou no campo lá a pérola, né, de grande valor, e ele vendeu tudo quanto tinha e ele comprou o campo, comprou a pérola, comprando o campo, né? E esse comprar fala é graça, mas a graça ela vem por meio de algo, né? Pelos meios de graça. E um dos meios de graças poderosíssimos é a rendição total, é vender tudo, é a entrega total ao Senhor. O Senhor quer dessa igreja não a mordidão, o Senhor quer essa igreja a entrega plena, é o vender tudo que tem, em troca do maior tesouro que é Jesus, em troca da unção do Espírito Santo que unge os nossos olhos. Então, ela é convidada a isso. E aí ele ameaça também, né? Eu repreendo e castigo todos quanto amo. E ele faz uma conciliação entre graça e aqui, né? A graça e a responsabilidade deles. E ele diz assim: a minha graça, o meu amor envolve correção. Castigo aqui é a disciplina do Senhor. O Senhor é o nosso Pai e o Senhor nos corrige. E a gente já gosta de ver essa igreja assim como uma coisa... que igreja repugnante, mas isso é a gente. Como somos repugnantes. E como o Senhor nos ama, apesar disso tudo. Porque veja as palavras ternas de Jesus: eu te amo. Eu te amo. E gente, a gente pode pensar essa igreja como vilã, mas... lá na visão inicial, Jesus tem as 7 estrelas nas mãos. Jesus não só tem Éfeso, Jesus não só tem Esmirna e Filadélfia, que são as duas que não têm nenhuma repreensão. São as duas únicas que Jesus não disse nada de ruim delas. Jesus não diz: eu tenho 2 estrelas nas mãos. Jesus tem as 7. Mesmo Tiatira, mesmo Laodiceia, do jeito que elas são, pecadoras como são, na intensidade com que elas viviam em rebelião, mesmo assim o Senhor tem elas nas mãos. A igreja brasileira, a igreja no mundo, a gente está vendo ela passar por tantos escândalos, tantas coisas, mas Jesus não perdeu o controle da sua igreja. Jesus é o pastor da sua igreja. Então a gente não pode querer ser mais santo do que Jesus e rejeitar a igreja de Jesus, rejeitar congregar pela imperfeição das pessoas que congregam na igreja de Jesus. Jesus não passeia somente no candeeiro de Esmirna e de Filadélfia. Jesus passeia no meio das 7 igrejas. Jesus passeia no meio de Laodiceia também. E a nossa única esperança de restauração é Ele nos ter nas mãos e passear entre nós, apesar de sermos pecadores. Logo que eu fui ordenado em 2017, eu tive contato com os bastidores da igreja e com a miséria dos irmãos que procuram os pastores para confessar os seus pecados e aconselhar. E foi um impacto muito grande para mim, porque tudo era muito bonitinho. A igreja de classe média, você tem um verniz de comportamento que você não enxerga o que está por trás, né? Todo mundo, feito o meu avô é muito bruto. A gente foi visitar a igreja episcopal e minha avó foi também, e a igreja muito amorosa, né? Muito gentil. Aí minha avó fez assim: ô Amaro, eles são tão amorosos. Aí ele deu uma cotovelada nela, né? Fez, tava sentada. Isso não é amor não, Lloyd, eles são educados. Isso não é amor não, eles são educados. Porque tem aquela coisa, a classe média é muito gentil, é muito, né? É educação e tal. E a gente não consegue ver, né? Mas aí quando eu fui convivendo, eu tive um impacto. E depois o impacto, né, viajando já um pouquinho, estou começando viajando, conhecendo várias lideranças e conhecendo os bastidores da igreja evangélica e tal, e os bastidores da igreja local até mesmo, me veio um sentimento de tristeza muito grande, porque eu idealizava muito a igreja. Dietrich Bonhoeffer diz assim: aquele que deseja a igreja ideal, ele perde a igreja real, né? E a primeira coisa que o Senhor teve foi tratar com o meu coração. Eu li um texto de Filipenses quando diz assim, que mesmo Jesus sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu a condição de servo, né? Tornou-se homem. E aí eu estava lendo na mensagem, aí o Gene Peterson coloca assim, era em inglês e eu fiz uma tradução livre no caderno, assumiu a condição humana. Aí quando eu escrevi no meu devocional para a Lectio Divina, assumiu a condição humana, eu ouvi a voz do Espírito no meu interior, disse assim:
Cristo assumiu a condição humana. Assuma a sua. Eu precisava assumir a minha humanidade, a minha condição humana. E foi libertador me enxergar assim. E o segundo movimento foi quando o Senhor começou a me fazer olhar para a igreja como uma comunidade de pecadores. O início da cura que Jesus deseja para Laodiceia é quando ela enxerga a realidade de quem ela é. Pobre, cego e nu. Aí a esperança, quando a gente se enxerga como a gente realmente é. Mas quando a gente enxerga a gente de maneira idealizada e tal, com padrão de santidade aqui, isso, aquilo, a gente nunca vai... O bom é inimigo do melhor. O confortável, essa mornidão, é inimigo do fervor. E aí a gente precisa, né, se enxergar como o Senhor vê a gente. E aí ele convida a igreja ao arrependimento. E tem uma coisa tão linda aqui no versículo 20, que John Stott comentando, né, ele tem um livro que é só sobre essas 7 cartas. Ele faz uma comparação com Cantares de Salomão, uma leitura espiritual, alegórica de Cantares, quando o noivo chega na porta e a noiva, por causa do seu comodismo, ela não quer levantar e abrir a porta, porque ela está confortável. É como a igreja de Laodiceia, ela está confortável, faz frio já, ela já está deitada, já se banhou, ela não vai levantar para abrir a porta. E ele diz, amada minha, abra a porta, eu quero entrar. E John Stott pega essa figura do Cantares de Salomão e aplica a Jesus aqui, que está fora da sua igreja. A gente usa essa mensagem muito para evangelismo, né? Mas aqui, não que também não seja, né? Porque tem um estudioso de crescimento da igreja americana que dizia assim, existe o evangelismo, que é dentro da cultura, 2, numa cultura parecida, vamos dizer assim, 1, evangelismo no Brasil, 2, Portugal, é uma cultura parecida. Aí ele diz assim, 3, na Índia, é uma coisa assim muito diferente. Aí ele diz que alguém cunhou o termo evangelismo 0, que é o evangelismo para quem já está na igreja, para quem já está na cultura cristã. Ele falou brincando, mas ele disse que se praticava muito esse tipo de evangelismo na igreja episcopal americana, né? Que uma boa parte dos americanos, somente no norte, são episcopais, né? Mas são nominais como os católicos e precisariam ser evangelizados, né? Você implantar a igreja na igreja. Implantar a igreja na igreja, pegar aquelas grandes catedrais, começar com um grupo pequeno e a igreja começar a crescer novamente, ganhar vida novamente. Mas é isso, o evangelho precisa ser pregado para a gente também, que a gente esquece o evangelho. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu gosto tanto disso porque C.S. Lewis, comentando isso aqui sobre a conversão dele, John Stott, na verdade, no Cristianismo Básico, ele cita C.S. Lewis em Surpreendido pela Alegria, mas ele comentando isso, como é que abre? Ele tem esse conflito, né, por causa do calvinismo dele, né? Como é que eu decido? Sou eu que abro, né? A chave está do lado de dentro, né? Não tem do lado de fora. Jesus não está derrubando a porta. Em algumas metáforas tem isso. O Senhor abriu o coração de Lídia, lá em Atos, né? O Senhor abriu o coração de Lídia. Mas aqui diz que sou eu que abro a porta. Aí John Stott, para conciliar isso, cita C.S. Lewis, que diz assim, fui eu quem decidi, C.S. Lewis diz, fui eu quem decidi por Cristo. Mas é como se não tivesse outra escolha senão aquela. Como é que eu sou livre? Eu sou livre para escolher a única escolha a ser feita. Não tinha outra opção. Era essa escolha que eu tinha que fazer. Era a soberana graça de Deus me fazendo escolher a única escolha a ser feita, que era abrir a porta do meu coração para que ele entrasse e fosse o Senhor da minha vida e pudesse ter comunhão comigo, relacionamento comigo. Comer é ter relacionamento. E aí ele faz uma promessa para concluir, que é uma promessa em cada carta ele faz a cada igreja, que é característico também da necessidade daquela igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Era uma igreja que estava rica, que estava engajada também na questão do poder temporal.
E Jesus disse: eu tenho muito mais para vocês do que poder político, do que poder temporal. Se vocês vencerem essas coisas, vocês vão se assentar comigo no meu trono, como eu venci essas coisas e me assentei no trono do meu Pai. É interessante que a gente tem essa realidade num já, e Jesus promete aqui numa perspectiva do ainda não. Porque no já do Efésios 1, o Senhor diz assim: nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós já vencemos. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Mas ainda não, a gente precisa, como lá atrás, em 2004, o Ariovaldo Ramos no Geraldão, com o Diante do Trono. Vocês nem imaginam isso, né? Nos meus prints de ouro, né? No Geraldão. E aí o Ariovaldo Ramos bradou assim, né, com a Nilce Tioga, aquela galera da batalha espiritual toda. Ele bradou assim: Satanás, Jesus te venceu na cruz e nós vamos te vencer na história. Porque Romanos 16 conclui: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele já foi destruído na cruz, como dizem Hebreus, isso é o já. Mas ainda não através da igreja na história. O Senhor vai fazer isso através da igreja. Então nós já estamos assentados nas regiões celestiais, mas ainda vamos assentar com Cristo em trono no seu reino eterno, quando o Senhor Jesus voltar, que nos deu a promessa, e estabelecer a nova criação, o reino eterno, o novo céu e a nova terra. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.